Em transmissão ao vivo, o deputado federal Marcel Van Hatten relatou que abreviou uma viagem à Holanda devido à situação política no Brasil. O deputado afirmou: "Estou bastante preocupado com a situação no Brasil. Muito preocupado. Na terça-feira já estarei na Câmara dos Deputados para falar com meus colegas parlamentares sobre essa situação, organizar uma forma de barrar essa PEC da transição também, que estão propondo de 200 bilhões de prejuízo para o Brasil em furo ao teto, e também para tratar sobre o processo eleitoral." O deputado comentou as declarações do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que afirmou que cidadãos que questionassem aspectos do processo eleitoral seriam tratados como criminosos. Van Hatten disse: "O mínimo que nós exigimos das autoridades constituídas no Brasil é que elas sejam responsáveis. A palavra responsabilidade vem de respondere, vem de responder à população. A autoridade é que deve explicações e não o povo que deve explicações à autoridade." Aquela declaração de Alexandre de Moraes de que quem questionasse as eleições de alguma forma, quem questionasse seria tratado como criminoso, é completamente estapafúrdia, absurda em um Estado de Direito, onde o cidadão é o verdadeiro soberano, em uma democracia, e quem exerce a soberania do povo são os seus representantes na Câmara dos Deputados e no Senado da República, principalmente na Câmara, que é a representação do povo. E nós não podemos ter nenhum receio da nossa liberdade de expressão e de fazer as perguntas que todo brasileiro hoje está fazendo. Várias perguntas surgiram e certamente muitas outras surgirão, e as respostas são necessárias. O deputado afirmou que utilizará os meios de seu mandato para fazer as perguntas que julgar necessárias e acrescentou: "Perguntas são lícitas, perguntar não ofende. Queremos respostas. Não posso falar muito mais do que isso neste momento, até nem é prudente." Incentivar as pessoas que continuem se manifestando de forma pacífica e ordeira, sem fechar ruas, sem nada nesse sentido. O povo brasileiro está dando exemplo de civilidade em todo o Brasil. Acho que é importante mostrar isso. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, as de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos
grupos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Boa noite, pessoal. 22 horas e 1 minuto. 1 minuto após as 22 horas. Estou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. É para prestar contas para quem me acompanha há muito tempo, sabe. Eu sou presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Holanda. Já tinha uma missão oficial organizada muito antes das eleições para a semana que vem, de segunda a quarta, para uma visita técnica a aeroportos da Holanda, mas em virtude da situação no Brasil, eu que ficaria a semana na Holanda, reduzi a viagem e ainda mais com as últimas notícias. PEC da transição, todos esses movimentos cívicos, né, na rua, antecipei a viagem, pedi desculpas ao embaixador da Holanda, pedi também compreensão das autoridades brasileiras. O próprio ministro da Infraestrutura acabou inclusive cancelando por inteiro a viagem, dizendo que eu só vou conseguir ficar lá até a segunda-feira à noite. Na terça-feira de manhã eu já pego o voo para estar na Câmara dos Deputados na terça-feira à tarde. Eu estou bastante preocupado com a situação no Brasil, muito preocupado. Eu na terça-feira, portanto, já estarei na Câmara dos Deputados para falar com meus colegas parlamentares sobre essa situação, organizar uma forma de barrar essa PEC da transição também, que estão propondo aí de 200 bilhões de prejuízo para o Brasil em furo ao teto, e também para tratar sobre o processo eleitoral. O mínimo que nós exigimos das autoridades constituídas no Brasil é que elas sejam responsáveis, e a palavra responsabilidade vem de respondere, né? Vem de responder à população. A autoridade que deve explicações e não o povo explicações à autoridade. Aquela declaração do Alexandre de Moraes de que quem questionasse, né, as eleições de alguma forma, que quem questionasse seria tratado como criminoso, é completamente estapafúrdia, absurda num Estado de Direito, né, onde o cidadão é o verdadeiro soberano numa democracia, claro, e quem exerce essa soberania do povo são os seus representantes na Câmara dos Deputados e no Senado da República, principalmente na Câmara, que é a representação do povo, e nós não podemos ter nenhum receio da nossa liberdade de expressão e de fazer as perguntas que todo o povo brasileiro hoje está fazendo. Várias perguntas surgiram e certamente muitas outras surgirão, e as respostas são necessárias. Eu, de fonte segura, soube há pouco que, de fato, o Ministério da Defesa também fará um pronunciamento na segunda-feira a respeito dessa situação, né? E foram levantados questionamentos, para ter certeza que o processo teve a lisura toda que se exige dele e que o TSE, o tribunal, né, responda a essas perguntas. E eu, como parlamentar, vou fazer também essas mesmas perguntas por meio dos instrumentos que me competem, né? Perguntas são lícitas, perguntar não ofende, queremos respostas. Não posso falar muito mais do que isso nesse momento, pessoal, até nem é prudente. Acho que agora incentivar de qualquer maneira as pessoas que continuem se manifestando de forma pacífica e ordeira, sem fechar rua, sem nada nesse sentido,
O povo brasileiro está dando exemplo de civilidade em todo o Brasil. Acho que é importante mostrar isso. E dizer para todos vocês que essa viagem, que no fim das contas decidi fazer em respeito à minha posição de parlamentar, membro da Comissão de Relações Exteriores e membro do grupo e presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Holanda, será abreviado. Eu ficaria a semana toda, semana que vem. Já comprei nova passagem, terça-feira estou de volta, estarei na Câmara dos Deputados em Brasília para tratar de toda a articulação necessária para cuidar dos problemas do Brasil. Eu agradeço a todos, que Deus possa acompanhar a todos esse fim de semana, também na minha missão. E agradeço de novo a confiança de todos que têm me acompanhado, e eu estou sendo incansável, na medida do que minhas forças me permitem, né, para tratar de expor toda a situação a quem me acompanha, e também para tratar de, em qualquer lugar que eu for, né, falar que eu sou oposição a tudo que representa o Lula e o PT. E eu peço que vocês façam também sobre os parlamentares, principalmente os eleitos. Principalmente os parlamentares eleitos em partidos considerados, né, alinhados a Bolsonaro, façam toda a pressão, porque a gente já está vendo várias movimentações de partidos políticos para se bandear para o lado da esquerda, para o lado do Lula. Vocês estão vendo isso também. Essa PEC da transição está sendo um exemplo disso. Vamos nos manter firmes, nos manter juntos. Obrigado a todos por me acompanharem sempre. E muito obrigado a todos pela confiança que sempre depositaram em mim. Sucesso ao povo brasileiro, que merece sempre todo o meu carinho e respeito. Um abraço, uma boa noite.